está no ar o Viver Intensamente desta quinta-feira. E hoje a gente vai estar com uma das nossas patrocinadoras, apoiadoras, e que ela é já aqui desse time da RS Play. Ela é Bela Sarquis, escritora desde a adolescência, mãe de 2 filhos, viajante e vivente internacional. Bela Sarquis, a pessoa que é bela até no nome, seja bem-vinda ao Viver Intensamente de hoje. Olá, obrigada. Bela, vamos falar um pouquinho da tua trajetória de vida? Como é que surgiu a ideia de começar a escrever, essa inspiração, essa veia artística, e depois acabou transformando essas obras todas em obras literárias, empoderadas e premiadas internacionalmente? Sim. Começou muito cedo já, né? Eu sempre brinco que eu acho que eu já nasci escrevendo. Mas não, foi na adolescência que deu o clique mesmo. Uma vontade absurda, assim, de colocar no papel o que eu sentia, o que eu percebia, as coisas em minha volta. E aí ali foi criando cada vez mais, cada vez mais. E aí depois eu dei uma parada. Na época da faculdade eu dei uma parada. Não criei mais nada. E aí depois, muito tempo depois, já adulta, os filhos criados, que voltou essa vontade, então, de... Que idade os filhos já estavam, quando chegou essa vontade de... Adolescência, pré-adolescência, é. E dentro das tuas obras, Bela, vamos falar um pouquinho assim, né? Como é que iniciou essa trajetória? Qual foi o teu primeiro livro publicado? O meu primeiro livro solo está aqui, é Poesia da Alma. Eu tenho o meu tá autografado, vou me exibir agora. E estamos trabalhando agora no meu segundo livro solo. Vai ficar lindo demais, modéstia à parte, vai ficar muito lindo. E está ficando lindo, né? Já está na editora para as correções e tudo mais. Enfim, vai ser top. Vai ser top. E aí eu já participei de várias antologias, uma delas é Contos e Poemas, que é da nossa confraria de escritores lá da cidade de Rolante, que é a minha cidade natal. E fizemos então com todos os escritores de Rolante. Foi bem interessante, saiu cada coisa linda, muito legal. Então eu participei de várias antologias já como coautora e tirando agora um tempo então para me focar nos meus livros. 2 livros de poesias e já estou trabalhando no próximo, que vai ser livro de contos. Uau! Histórias, memórias da infância, memórias da adolescência. Quem não gosta de histórias e de contos, né? É sempre interessante ouvir uma história envolvente. E como todo bom escritor, a gente né, nessa coisa da arte aí, todo mundo é meio maluco. Então, eu tenho 3 livros já iniciados, mas agora eu vou focar nesse de contos. Memórias, as minhas memórias. Tuas memórias vão vir juntas aí. Uhum. Então tem uma veinha da Bela junto e um toque de Bela nesse próximo livro. Já tem título? Não tem. Não. É só memórias por enquanto. Só memórias. Tá, então vamos esperar essas memórias virem. E que bom que estão vindo na Obras Novas. Bela, conta um pouquinho como é que foi essa trajetória. Quantos dias no Brasil? Já de volta? Que eu estou? Uma semana. Uma semana de volta aqui no Brasil. E essa semana, né, o que tem de preparatórios aí, de eventos? Ela já esteve sendo premiada no Rio de Janeiro. Ela chegou, ela não veio para o Rio Grande do Sul, ela veio para o Rio de Janeiro. Eu cheguei, fui para a Bienal do Rio de Janeiro. E tivemos, além da Bienal, tivemos outros eventos da editora que a gente faz à parte, onde nós ganhamos as nossas premiações. Foi muito interessante. E pude representar a ABARS, que é a Academia Brasileira de Letras e Artes aqui do Rio Grande do Sul. Então, para mim, foi maravilhoso, foi muito gratificante. Além de conhecer a Bienal, né? Que é uma loucura! O que teve de mais diferente lá nessa Bienal deste ano? Foi a minha primeira vez, então, para mim, foi tudo novidade. Estava super bonito, lindo, maravilhoso, tudo muito bem organizado. Algumas falhas de organização que a gente sabe que nesses eventos grandes sempre vai ter, né? Mas é muito legal. A interação das pessoas que me chamou a atenção, o movimento literário, sabe? Isso me chamou a atenção e me deixou apaixonada, mais ainda pela literatura. O que mais te encanta quando tu vai para essas premiações, quando você vai para esses eventos? O que te chama a atenção?
porque lá você não está convivendo só com o público em geral, né? Tem outros escritores, muitas vezes, que convivem, né, entre eles. O que eu vejo, muitas vezes, dentro dessa área de educação e cultura, ele é um povo que ele se ajuda, né? Não tem tanto essa coisa de competição. Eu acho que eles são pessoas muito solidárias, porque muitas vezes valorizar a cultura, principalmente dentro do nosso país, é algo que é, muitas vezes, né, suado, difícil, né? Ser reconhecido como autor de um livro, ser reconhecido como um artista no Brasil hoje, né, Bela? E isso eu observei, não só dessa vez, né, que eu pude estar em conjunto com os meus colegas escritores, mas já venho observado há mais tempo, dessa conexão que a gente tem, dessa troca, dessa amizade, porque tu ganha novos amigos, né? São teus colegas de escrita, mas a gente troca ideias, É uma amizade muito legal que a gente vai criando nesse meio. O povo brasileiro geralmente é um povo bastante solidário. Sim, né? Muito, muito, muito. Tanto que quando eu cheguei na China, na primeira semana, eu fui num evento no consulado brasileiro da nossa província, lá do sul da China, né? Que nos convidaram a Mágico de Oz, que agora eu sou representante também da Mágico de Oz na China. O que é a Mágico de Oz? Mágico de Oz é uma editora. É uma editora? Que vai fazer o meu livro agora. Que está organizando o meu livro. Que está editando o próximo livro. Sim. Já ganhei. De autoria solo. Sim. E já participei de várias antologias com eles também. E nós estamos montando um projeto bem interessante para a China. Nos aguardem. E essas premiações internacionais? Quais as premiações que você ganhou aí ao longo de 2025? Vamos falar disso, a gente quer saber o que foi reconhecida. Eu não fosse colinha! Às vezes o autor brasileiro ele é mais reconhecido internacionalmente do que dentro do próprio país, né? O que chegou para ti assim na tua vida nesse momento? Como é que foi receber todo esse carinho do público e todo esse reconhecimento internacional? É muito legal, não tem nem palavras para descrever. Quanto mais escreveram. Eu fiz a colinha. Ela disse que não lembra de tudo. Tá aqui, ó. Pablo Neruda, Chile, 2025. Esse vai ser agora. Vai ser agora, né? Que daí eu não vou estar aqui para o lançamento. Na Isla, na Itália, com antologia. Mulheres Fortalezas, esse é importante. Portugal e São Paulo. Como é que foi esse projeto das Mulheres Fortalezas? Esse é um projeto do Grupo Literarte, da Isabelle Valadares. Juntamente com outras mulheres, e é muito legal também. É Mulheres Fortalezas, o nome já diz tudo, né? Ali eu tenho toda a minha biografia, fotos e biografia, minha história, bem interessante. Assim como de várias outras mulheres escritoras. Outras mulheres também contam a história delas ali. Escritoras, sim. Tá. Na LAP, Núcleo de Acadêmicos e Letras da Língua Portuguesa na Itália, isso? Na LARGE, que é a Academia de Letras e Artes do Rio de Janeiro. Essa eu fui fundadora. Como é que foi fundar uma academia? Eu não pude estar presente, porque eu não estava aqui no Brasil. É isso que eu ia te perguntar, estando fora então, no exterior. Agora que eu conheci os meus colegas fundadores. E a tua contribuição, então, ela foi basicamente voltada para a área realmente literária, com contribuições de escritas, isso? 100 melhores autores do Salvador na Bienal do Rio, Mulheres Destaque em Salvador também. Quando foi esse prêmio? Foi juntamente com a Bienal, só que eu não pude ir também porque eu estava na Bienal. Que legal. E em Portugal, então, foram momentos únicos, né? Teve a revista de Mulheres Fortalezas, teve também o lançamento das antologias e outras que tu vai participar ainda, né? Sim. O que vai acontecer esse ano aqui? Então, eu tenho o prêmio Personalidade do Ano da Antologia. Superar é um ato de coragem. Vamos falar sobre isso? Vamos. O que é superar para ti? O que é superar desafios? Bela Sarkis falando agora, não Uau. a Bela escritora. Superação. É ter coragem de enfrentar, de encarar, de ir à luta. Encarar o que tem pela frente, não tem que ter medo de nada. Isso é uma superação. Muito bom. E dentro dos teus livros aqui, né, tem a representação também aqui do Mágico de Oz, teve sessão de autógrafos, né, teve a personalidade também de premiação, de personalidade do ano, enfim. Como é que foi este evento, Bela? Conta um pouquinho dessa experiência para nós. Pois é, tu sabe que eu me peguei pensando sobre isso na vinda. Eu, enquanto escritora e como escritora, eu não teria palavras, eu não conseguiria descrever tudo o que eu senti.
Porque são um conjunto de emoções, sabe? Que tu vai sentindo, é um turbilhão de emoções. É muita informação, é muita coisa boa acontecendo. Tu vendo as pessoas felizes ao teu redor, né? Por estarem também ganhando os prêmios. E prêmios de excelência, prêmio de escrita, prêmios variados, né? E eu poder estar junto, participando, é uma emoção, uma gratidão ao universo por ter me colocado nesse mundo, nessa estrada, nesse caminho. Tanto que eu tenho esse projeto Mulheres em Transformação, Caminhos da Vida, que é isso aí, a gente vai indo pelos caminhos e até se encontrar. Vamos falar um pouquinho dos teus caminhos de vida. Como é que foi sair do Brasil? Saiu do Brasil para morar na China por quantos anos e em que ano você saiu daqui? Em 2007. 2007. E o teu retorno, quando é que ele acontece? Foi há 2 anos. 2 anos atrás. Uhum. Viver de 2007 a 2023 no exterior, sendo brasileira, é desafiador? É, muito. Por quê? Para mim foi, para mim, tá? Falando eu como pessoa, como Bela, como estrangeira em outro país. Foi bem chocante no início, foi bem traumatizante, porque a gente chegou de paraquedas num país onde tu não conhecia nada, um país asiático, né? Quem é que recebeu a completamente proposta? diferente, uma cultura completamente diferente. Foi uma proposta do teu marido? O meu marido, sim. Na época foi... Como é que foi essa proposta? Ele chegou com a proposta em casa, dividiu contigo, decidiram junto ou ele decidiu Não, e demorou informou? um tempo. Demorou um tempo. Foram amadurecendo a ideia. Mas como é que surgiu essa ideia? Porque quando a gente teve a nossa primeira filha, a Laura, ela tinha 1 aninho, nem tinha 1 aninho de idade ainda, por aí. Ele já tinha recebido uma proposta. Então imagina, 29 anos atrás, hoje a Laura está com 29, era tudo muito diferente na China, não é o que é hoje, né? Com toda essa modernização, essa globalização, essa abertura que a China fez, né? Eles estavam começando a abertura. E eu recém com o bebê, né? E aí eu disse, não, se tu quiser ir, tu pode ir, tá liberado, mas eu não vou. Não tenho coragem para ir naquele momento. E eu trabalhava, estudava, né? Tinha a minha vida aqui, profissional e familiar, né? E aí abandonar tudo com a filha pequena não deu certo. Não daria certo dentro do teu plano. No meu entendimento não era a hora, né? E aí, um tempo depois, 10, 11 anos depois, veio outra proposta e que aí balançou também, e a gente parou, sentou, né? Nós 4 conversamos, o Bernardo tinha 3 aninhos. Daí já tinha o Bernardo, né? Os dois nasceram no Brasil, sim. Daí se mudaram com vocês. E hoje, o que os filhos fazem? Já estão encaminhados? Sim, sim. A Laura mora na Alemanha, estudou lá e trabalha lá, já casou. É casada com um brasileiro, genro queridinho. E o Bernardo, depois que se formou na China, escolheu vir passar um tempo no Brasil também para fazer carteira de habilitação e tudo mais. E acabou ficando por aqui. Né? Porque o Bernardo não tinha ainda vivido o Brasil, então agora que ele está vivenciando aqui, apesar de ser brasileiro, foi criado no exterior e agora retorna, então. Também para ele, quando ele voltou para morar, vir de férias é uma coisa, né? Aí tu voltar para morar mesmo é diferente. Mas agora ele já está adaptado. Culturalmente está se adaptando. Sim. E, Bela, dentro desses teus projetos, coisas assim, na época que você foi para lá, já estava formada e foi junto acompanhando a profissão do marido. Não estava formada ainda. Não estava ainda? Não. Eu dei prioridade para os filhos primeiro, né? E aí eu tranquei a minha faculdade aqui, né? De pedagogia na época. Faltava 2 anos para me formar, mais o estágio. Sim. E eu acabei perdendo isso, porque com o passar dos anos, muda o currículo, a grade curricular e tudo mais. Acabei perdendo, tive que reiniciar do zero quando eu fui fazer de novo minha graduação. Mas não deixei passar, né? Quando meus filhos, então, se encaminharam, eu disse, agora é minha vez. E aí deu Aí eu certo. voltei a estudar, já estava escrevendo de novo, né? Mas muito na minha, assim,
guardando as minhas coisas, as minhas ideias, os meus momentos. E eu escrevo muito assim, ó, o que eu faço de poesias, de contos, é o que eu observo à minha volta. Não somente comigo, né? Não somente a minha emoção, o meu sentimento, mas o que eu observo das pessoas em minha volta. E sai coisas lindíssimas às vezes. Às vezes. Às vezes, não é sempre. O que mais te inspira para escrever? A emoção. Emoção. A emoção. Total. Não tem outra explicação, assim. E eu sempre gostei muito de poesia, tanto que na adolescência eu me apresentava lá na cidade de Rolante, né? Eu era convidada para declamar, participava do CTG também, e daí eu declamava, preta. Muito legal, muito legal. Eu acho que sempre esteve em mim essa veia artística, sabe? Essa veia artística e cultural veio desde pequenininha. Quem que incentivou? Os meus pais sempre foram de ler muito, né? Principalmente minha mãe. Então a gente sempre teve muito livro em casa, muita leitura. E eu cresci nesse meio, tanto que eu era rata de biblioteca, né? Eu ia para a biblioteca praticamente todo dia, eu levava 2, 3 livros e devorava os livros. E quem me conhece sabe, lá em Rolante, que eu era bem assim mesmo. Faz todo sentido para ser a pessoa que ela é hoje. Chegava a sentar no chão da biblioteca para ler os livros antes de levar embora, para levar outros. E dentro deste cenário, Bela, né? Vamos falar no segundo bloco do projeto, só do projeto das Mulheres em Transformação. Tá? A gente está contando um pouquinho da história dela, que né, tem uma vivência aí de exterior bem interessante, mas a gente também precisa falar desse teu projeto de Mulheres em Transformação. Segura aí, não sai daí. No segundo bloco, a gente vai falar desse super projeto. Esse programa de hoje tem o apoio da Bela Sarkis, que está aqui comigo, tem o apoio da Dita Contabilidade, Esther Bax, numeróloga, e Josi Herr, que é a queridíssima, né, que montou um estúdio lá em Novo Hamburgo e me arrumou para estar aqui nesse programa lindona hoje, então, com vocês. Fica aí, não sai daí, já voltamos com o segundo bloco. Em seguidinha aí vai rolar no intervalinho uma dica de contabilidade, dica financeira lá da Dita Contabilidade. Olá, vamos de dica financeira e hoje nós vamos falar sobre precificação. Quantas vezes você já se perguntou como precificar corretamente, achando que era olhar para o concorrente e ver os preços que ele cobra, ou daqui a pouco pegar a matéria-prima e fazer 1 vezes 2, 1 vezes 3? E na verdade existe um cálculo adequado que leva tudo isso em consideração. O preço da sua matéria-prima, as despesas fixas que você paga na sua empresa, o preço que o mercado também cobra. E para isso, muitas vezes é necessário buscar uma ajuda ou de uma consultoria financeira ou da sua contabilidade. Então busque o suporte e precifique corretamente o seu produto. Quer mais dicas financeiras para o sucesso da sua empresa? Então continue acompanhando o Dicas da Dita. Voltamos com o segundo bloco do Viver Intensamente desta noite. A minha convidada também é apoiadora do programa, Bela Sarkis. Bela, vamos falar do teu projeto Mulheres em Transformação. Tu veio transformada de fora, do exterior? Vamos lá, como é que é essa história? Então, esse projeto estava engavetado já na real e eu não tinha coragem de começar ele. E interessante, né? Tudo acontece no seu tempo certo. Mulheres em Transformação veio no momento realmente que eu me vi transformada. E essa transformação se iniciou há muitos anos. Então, acho que por isso que eu passei para o papel esse projeto, sabe? Só deixei ele engavetadinho lá e agora a gente está com tudo aí. E ele veio justamente disso, dessa questão de querer ajudar outras mulheres que moram no exterior. Outras mulheres que têm problemas perto da gente, problema sabe? Todo mundo tem, né? Mas quando eu a gente vai para o exterior, assim, às vezes falta esse amparo, esse acolhimento. E o Mulheres em Transformação, ele vem com essa conotação. Sim, tanto que eu vou levar ele para fora do Brasil também. Só não deu certo ainda alguns esqueminhas, mas se não der esse ano, dá o ano que vem, tudo no seu tempo, não tenho pressa. O importante é eu conseguir continuar ajudando as mulheres.
Como é que surgiu a ideia do Mulheres em Transformação? Ele é uma oficina, ele é uma palestra, ele é um livro? O que é o movimento Mulheres em Transformação para ti hoje? O segundo livro está falando justamente sobre isso. O título também é Mulheres em Transformação. É Do Poder ao Querer, Mulheres em Transformação. E o que a gente pode poder e querer? A gente pode tudo. É só querer. Dentro dessa tua palestra, ou dentro dessas tuas vivências, né, que tem esses encontros, a gente vai ter um evento agora dia 1º de julho, Isso. que vai ser lá em Novo Hamburgo, no Centro de Eventos Dom Amaro, isso? Isso. Como é que vai ser? Como é que está estruturada essa programação? Como é que as mulheres podem se inscrever? Como é que elas podem te achar, Bela? Tudo através do meu Instagram, @escritorabela_sarquias. E lá eu estou deixando sempre as informações desse nosso encontro do dia 1º de julho. Nesse encontro nós vamos fazer que eu quero mostrar mesmo como foi toda essa minha transformação. Vai ser diferente das outras edições. As outras edições foram mais familiares, assim, mais em casa, tipo um workshop, uma conversa, troca de ideias, né? E essa terceira edição, ela vem como? É surpresa! Não Mas vai dar vem com muitas palhinha coisas boas. Posso dar uma palhinha. Vou falar justamente dessa questão da minha transformação, de como tudo começou. E a minha convidada, que vai ter um tempo também para falar, fez parte dessa minha fase de transformação. A convidada é surpresa, a gente pode dar spoiler. A convidada é surpresa, porque eu vou... Na segunda-feira eu prometo que eu deixo no Instagram. Nós vamos abrir na semana que vem o nome da convidada. Mas assim, ela me ajudou muito nessa questão do autoconhecimento. E foi aonde eu comecei a minha transformação. Então, isso eu quero passar para as mulheres o quanto isso é importante e é bom e nos faz bem. Por que o autoconhecimento é um dos fatores mais importantes para que as mulheres tenham coragem de sair da zona de conforto e criar, às vezes, até elementos, obras ou movimentos que ajudam outras mulheres? Falando por mim, pela minha experiência, o que aconteceu comigo, de sair de uma depressão com a ajuda de terapias holísticas. Nada de remédio, nada. Meditação, te conhecer, te centralizar, te centrar naquilo que tu quer. E aí te observar como pessoa, como mulher, e te reconhecer. Como é que é se reconhecer, às vezes, com sintomas de depressão? Como é que foi para ti ter que buscar ajuda? Foi fácil ou foi difícil? Não, para mim foi fácil porque eu sabia o que eu queria. Eu sabia que eu queria ajuda desse tipo, entende? Então eu fui atrás dessa questão. Eu não fui atrás de médicos, né? Eu fui atrás de terapias mesmo. E a gente sabe que depressão e ansiedade são sintomas que estão aí, né? Em 2024 mesmo, a gente teve a situação aí até da NR1, que foi modificada no Brasil, devido ao alto índice de depressão e de índices de ansiedade com cuidados psicossociais, inclusive dentro de empresas. Foi o maior índice de afastamento de pessoas de trabalho, né, em 2024 por problemas desse tipo. E agora é lei que as empresas tenham que ter esse cuidado com o trabalhador. E a mulher que é dona de casa, quem cuida? Aí é que tá. Aí é essa pergunta que eu queria te fazer. Foi nessa questão que eu entrei em depressão, porque a China mexeu muito comigo nesse sentido, né? A minha vida mudou muito. E eu ia tentando levar de uma forma mais amena, mas chega um momento que tu quer gritar, né? E aí, foi aí que tudo começou a se transformar dentro de mim. E eu acho que a depressão, eu nem vou chamar de depressão, para mim foi uma tristeza muito grande. Quando eu comecei a me ver assim, muito fechada, sabe? Era como se eu estivesse me fechando para o mundo. Não era mais a Bela, né? E aí foi aí então que eu disse, não, eu não quero isso para mim, eu não vou deixar chegar ao fundo do poço. Que idade tu tinha? Como, na verdade, eu já falei numa outra edição, que tu estava junto, né? Das Mulheres em Transformação, que o meu fundo do poço tem molas e purpurinas. E ela dá uma sacudidinha, dá uma amortecida e joga pra cima. E eu ia pegar um gancho aí da tua conversa das empresas, o que eu passei na pandemia, que eu acabei ficando no Brasil, porque daí não saía mais voos, né?
E eu encarei ir depois para a China durante a pandemia. Teu E marido fiquei na tava lá e você tava quarentena, aqui, sim. os dois separados. A filha ficou na Alemanha, o marido ficou na China, o Bernardo também ficou na China. Nossa. Eles conseguiram, na verdade, eles estavam no Brasil. O Bernardo estava na Alemanha de férias com a Laura e o meu marido estava de férias aqui quando começou a pandemia. E eles conseguiram embarcar, tipo, antes, eles conseguiram entrar nas No últimas finaleiro, ali, nos sabe? últimos voos Entraram e disponíveis. daí fecharam, né, Sim. tudo. E eu fiquei aqui até começarem a abrir. Aí quando abriu eu fui e tive que ficar nos quartinhos, enclausurada e tudo mais. E nesse tempo que eu fiquei eu fiz 2 vezes quarentena lá, né? E uma de 7 dias, outra de 14 dias. Pra ter 21 no certeza total. que não ia ter sintoma para poder conviver com a população. Eles faziam, né? Testes diários, temperatura. É um horror, tu tem que ficar num quartinho de hotel. Isolada. Isolado. Eu escrevi bastante sobre isso na época, né? E aí a primeira vez que eu fiquei enclausurada nessa E é enclausurada questão, mesmo, né? Sim, Porque quando a sim, gente tá porque numa nem situação a dessas... janela tu podia abrir só uma frestinha, assim. Não podia nem abrir muito, né? Porque tinha índice de suicídio. O pessoal não aguentava, né? E aí eu e me lembrei de que, poxa, como foi bom eu ter feito todos esses cursos de autoconhecimento. De eu estar tão bem comigo e tão centrada, tão de bem, que eu conseguia ficar de boa com a minha solitude. Eu aprendi a ficar sozinha. E isso é muito bom. Eu e eu. Eu com os meus pensamentos, eu com as minhas emoções, eu com as minhas escritas, com os estudos. Eu. E isso é muito válido para todas as mulheres. Todas as mulheres deveriam aprender isso. Porque faz bem pra gente. Isso te ajudou com as tuas obras? Muito, muito. Às vezes até um problema, ele pode ser transformado em algo bom, Sim. né, Bela? Vai depender da perspectiva e da Sim. forma como a gente vai lidar com isso no dia a dia e nas vivências que a gente tem para que isto aconteça de uma Exatamente. forma... Tanto que né, foram criadas poesias no momento de dificuldade, no momento de sofrimento, no momento de dor, no momento de angústia. Tudo isso a gente vai passando para o papel e a arte vem, né? Isso aí. É muito legal. Transborda, Transborda. a arte ali. E outras coisas assim, Bela, o que tu diria hoje para mulheres que estão nesse espaço ainda, né, do lar, como donas de casa, coisa assim, que às vezes até perdem perspectiva, porque daí acompanha o marido com profissão em outro país, ou sai, né, do seu espaço, coisa assim, e dá espaço para que o marido possa realizar e fica nesse espaço mais doméstico. Isso é uma das coisas que muitas vezes também causam depressão Sim. em várias mulheres. Angústias. Qual é a dica que tu dá para essas mulheres hoje saírem e buscarem ajuda? Elas têm que querer. Primeiro elas precisam querer, né? Se a pessoa não quer mudar, não vai mudar. Então, a pessoa precisa querer mudar. Aí começa tudo. São questões de escolhas. Se eu escolho ficar na mesmice, se pra mim tá bom assim, tá tudo certo. Se eu sou feliz assim, joia, continua assim. Entende? Porque são escolhas. Tem mulheres que escolhem fazer isso. E tá tudo bem, porque pra elas tá bem assim. Agora, no momento que tu tá desconfortável, que isso ali tá se tornando um incômodo na tua vida, que tu quer mais, que tu pode mais, que tu sabe que tu pode mais, cara, vamos à luta. São as escolhas. Todas as escolhas vão ter consequências, Exatamente, boas ou ruins. exatamente. A forma como vai escolher, como vai analisar, que vai determinar todo o resto. E a gente está aí para ajudar, estamos abertos sempre a conversas. O meu direct está sempre cheio de questões, de questionamentos. As mulheres me questionam muito, né? E eu fico tão grata ao universo por eu conseguir passar isso para elas e ajudar. Essa experiência forma, de vida, né? E dentro dessas com conselhos também. Pois é, dentro dessas tuas andanças, eu ia te perguntar como é que é isso. As mulheres te procuram, elas se identificam com a tua história, elas te buscam, elas te pedem aconselhamento. Como é que isso chega para ti em rede social? Sim, rede social. Às vezes em WhatsApp, porque a gente faz, né, vários grupos no WhatsApp
Então, às vezes alguém me chama, agora eu chegando aqui chamou uma, me pedindo informações sobre o evento. E eu tenho assim, ó, os meus seguidores, até, não é engraçado, mas é interessante, a idade, a faixa etária dos meus seguidores. Qual é a faixa etária deles, em geral? De 13 aninhos aos 18 são as que mais me chamam. As adolescentes se identificam contigo? E depois disso, daí vai até 60, 70 anos, né? Mas as que mais, assim, conversam, as que mais puxam assunto, as que mais têm questionamentos sobre a vida, sobre o futuro, sobre o que fazer, sobre isso ou sobre aquilo, são as adolescentes, são as jovens. Nossa, e tu sabe que eu tenho uma liga para ter amigas mais novas? Eu sempre fui assim. Não, porque o espírito tenho amigas, jovem, né? Eu tenho amigas também da minha idade, Sim. tenho amigas mais velhas. Mas, cara, o que eu tenho de amigas mais novas é impressionante. E a gente fala a mesma língua. É bem legal. E mais uma curiosidade dessas meninas e dessas mulheres que te buscam, pela vivência toda que você tem, aqui do Brasil e do exterior. São brasileiras no exterior, são brasileiras aqui pensando em ir para o exterior, são pessoas que querem ficar aqui. De que nicho vem ou de onde vem essa curiosidade toda? Porque, querendo ou não, a tua história de vida, ela desperta a curiosidade em quem está te seguindo. Sim. Eu vou te dizer que de todos os nichos, de todas as raças, de todas as crenças, tudo. É impressionante. Foi aí que eu comecei a ter essa vontade de fazer alguma coisa a mais. E aí veio esse projeto, sabe? Fazem 2 anos que eu... as Mulheres em Transformação. E ele vai acontecer, então, né? Dá teu recado aí, como é que vai ser? Dia 1º de julho, então, horário? Gente, dia 1º de julho, às 19 horas, em Novo Hamburgo, no Centro de Eventos da Dom Amaro. Eu não posso dar spoiler, mas a minha vontade é de contar tudo, mas não posso. Mas só um pouquinho. Né? Só uma frase de impacto, assim, para as mulheres ficarem, né, do querer ao poder. Querer é poder. Esse é o tema. Ao poder. Do querer ao poder. Vai ter dinâmicas, vai ter comidinha. Vai ter dinâmicas, vai ter uma gastronomia top, gente, da minha amiga Célia. Ela é uma pessoa, além de ser uma pessoa incrível, ela coloca amor no que ela faz. Então, eu tenho certeza que quem for lá participar vai amar a gastronomia. E lógico, vamos ter espumantes, né, para os nossos brindes com as nossas mulheres guerreiras maravilhosas. E tudo de bom, e muita conversa, muito networking. Gente, falando em networking, abre um parênteses aqui, por favor. Abre um parênteses para falar do network que eu tive no Rio de Janeiro, nessa última. Como foi? Maravilhoso, maravilhoso. Todos os eventos que a gente vai, o networking sempre é válido, né? Mas nessa vez, gente, vou te dizer, rendeu. Rendeu. O que teve de diferente de outras vezes? Muitos convites. Para palestras? Muitos convites para palestras. A gente está organizando, aí terão palestras em Brasília, São Luís do Maranhão, São Paulo. São Paulo vai ter dia 5 de julho, um simpósio. Esse já estava marcado há mais tempo, mas agora então apareceu outros convites, né? Mas esse de Brasília vai ser muito interessante, porque eu fui convidada também a ser fundadora de uma nova academia de letras e artes em Brasília. Aqui. Então, para mim, isso foi maravilhoso, né? Mais uma. E dentro desses projetos, isso tudo está previsto ainda para 2025 ou Sim. alguma coisa já para 2026? Também. Também? A gente está tentando fazer um esquema aí para dar certo, tudo dentro de 2025 ainda. E o que vem ainda para 2025? Daí, dia 1º de julho, então, vem o nosso evento, né, de Mulheres em Transformação. Dia 5 tem esse simpósio, que vai ser um encontro com vários palestrantes, no Hotel Bristol, em São Paulo, Guarulhos. Também vai ser muito interessante, que vai ter vários assuntos, entre eles o meu sobre transformação. E aí, depois, dia 21, eu vou para o Chile, que também lá vai ter outras premiações, lançamentos de livros, e não vou palestrar. Lá eu só vou ajudar o grupo literário. Vai ajudar o grupo literário e ser agraciada. E ser agraciada, lógico. E curtir Santiago do Chile, né? Que eu ainda não conheço. Conheço a Ásia e não conheço
a nossa América do Sul. Então, Viver Intensamente hoje encerra com uma vida intensa aqui, com uma experiência de vida extremamente intensa e plena, realizada com suas Poderíamos obras. ficar, né, falando. Nós poderíamos ficar aqui, né, o resto da noite falando sobre premiações, sobre viagens, sobre novidades, sobre inspiração de outras mulheres. Né? Mas, né, temos que encerrar, infelizmente, né, essa programação de hoje. E o convite fica para o dia 1º de julho, então, para Mulheres em Transformação lá em Novo Hamburgo, com a Bela Sarkis. Vai ser sessão de autógrafo, brindes, comidinha, palestra, dinâmicas, de tudo um pouquinho. Muito legal. E palestrantes convidadas também. Isso. Vamos aproveitar esse momento aí, então, para poder transformar e para poder ir adiante. O programa de hoje fica por aqui. Fica aí com o oferecimento, então, da Dita Contabilidade, Josi Rear, Produções e embelezamento de cachos. Ela é especialista em cabelos cacheados e com curvaturas. E escritora Bela Sarkis, que está aqui conosco, e a nossa querida numeróloga Esther Bax. Já fez a tua numerologia pessoal e profissional? Se não fez, faz, porque a Bela fez e deu certo. Tá aí, ó, premiada internacionalmente. Viver Intensamente fica por aqui e até o próximo. Oiê, seja bem-vindo ao Josiane Silva Hair Studio. Você merece um lugar onde se sinta mais linda e acolhida. Esse espaço foi feito com muito carinho para te receber. Aqui cada detalhe tem um pedacinho de mim. Eu sou Josiane Silva Hair, seja bem-vindo ao meu estúdio.